Fala galerinha, aqui é o Didi e vamos hoje trocar um papo aqui com o Geraldo Campetti, que é vice-presidente da Federação Espírita de Brasília. De Brasília, Nelson? Do Brasil. Do Brasil? FEB, Brasil. Federação Pô, tá Espírita do Brasil. Brasileira. O negócio Cara, o Campetti, cara, ele é uma figura... Posso dizer para você que todo mundo quer receber o Campetti para conversar. Todo mundo quer ouvir o Campetti. E receber o Campetti aqui hoje, pra gente, é uma gratidão enorme, né? Muito obrigado, Campetti. Ó, e vocês estão assistindo hoje, segunda-feira, mas a gente gravou no domingo, tá? Exatamente. Pra vocês terem noção, a gente não teve folga não, cara. A gente foi gravar no domingo para ter condições de trazer a palavra do Campetti aqui para vocês num assunto tão importante. Tão relevante, Que né? está acontecendo agora. Está em voga na sociedade, né? E nós estamos falando da interrupção da gestação até a 12ª semana, que é o que está em votação lá no STF. Já teve um primeiro voto favorável da Rosa Weber e a gente vai falar sobre esse tema aqui, que nós somos totalmente contra. E o Campetti vai trazer uma visão espírita, uma visão social de tudo isso para a gente. Eu tenho certeza que vocês vão se deslumbrar com o Campetti, com tudo que ele vai trazer de conhecimento aqui pra gente. Então a gente vai soltar a nossa vinheta e logo depois a gente já vai para esse papo aí com o Campetti. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre outros assuntos aqui também, tá? Você pode depois deixar sua pergunta, seu comentário aí, isso é muito importante. Inclusive, deixa a sua opinião, se você é favorável ou contra também. A gente quer saber a sua opinião, tá? É importante pra gente também saber como é que a nossa sociedade está de olho nisso, vendo isso, né? E encarando uma decisão que, no meu ver, já está errada só de estar sendo no Supremo, né? Mas aí é questões legais. O Campetti ele vai entrar numa questão de vida, né? E depois a gente vai trazer uma pessoa aqui para trazer o lado legal dessa interferência do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Solta a vinheta, Arizão. Estúdios All Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer nosso espaço sem compromisso. WME Consultoria, aquela assessoria que você precisa para garantir um plano de saúde de qualidade, para que você tenha toda uma cobertura, tanto da sua família quanto os funcionários da sua empresa, tá? Então entre em contato com eles e veja aí a infinidade de planos de saúde que eles oferecem e que vai se adequar ao teu bolso, tá? Não fica sem plano de saúde. Já falei isso aqui várias vezes. Plano de saúde, cara, é aquela coisa que você tem até para que às vezes você não use, mas tá lá. E na hora que usar, vai te salvar de uma furada absurda, ainda mais se você precisar de uma UTI, tá? Então, garante logo o seu plano de saúde aí. E Café Fino Sabor, nosso patrocinador, apoiador aqui, um cafezinho suave, né? Grão 100% arábico, torra média, né? Então é aquele café que realmente o teu paladar não é agredido, meu amigo, tá? Você não tem aquele amargor, você não tem azia, é aquele café que realmente desce suave. Então, chama eles aí pelo WhatsApp, garanta esse café no conforto da sua casa. Beleza? É isso aí. É isso aí? E, Dionísio, eu quero fazer uma correção aqui. Eu acho que é o nervosismo de estar diante de uma figura como a do Campetti. Eu falei Federação Espírita do Brasil, gente, pelo amor de Deus, eu que errei gafe primeiro. foi essa? Não, mas eu sou da casa. Mas eu errei primeiro. Digamos que eu te induzi ao erro. Vou aceitar, Eu hein? tô tentando te Você ajudar. está me salvando, hein? Tô Tá me tentando te ajudando. ajudar. Obrigado. Gente, a FEB, a nossa Federação Espírita Brasileira, me perdoem. Né? Você falou Brasil. O Brasil, pois é. Campetti, seja muito bem-vindo. Obrigado por você aceitar o nosso convite. Está aqui com a gente, né, nesse domingo, gravando esse episódio aí para os nossos inscritos, nossos seguidores, de um assunto tão importante quanto esse. Tão importante e necessário. Dionísio, muito prazer, viu? Satisfação estar aqui.
também, querido. Assim, a satisfação, você fica se referindo a mim desse jeito, viu? Mas é uma emoção muito grande estar aqui diante de vocês também, nessa oportunidade, nesse bate-papo. É muito gostoso, Nelson, a gente poder conversar e falar de um assunto que é tão oportuno, tão necessário, não é? Queria agradecer a oportunidade, agradecer a audiência, o pessoal que vai nos acompanhar e vai participar, não é? Vai estar interagindo. É muito bom. Obrigado aqui. Estamos juntos, gravando aqui no domingo, mas vai ao ar na segunda. Estamos juntos. Estamos juntos. É isso. Pra E gente abrir, vamos abrir. para começar, vamos Bora? pedir para o Campete fazer uma prece para Acho gente? que vale, né? Campete, por favor, você faz uma prece para gente? Então vamos. Obrigado. Eu que agradeço esse momento em que silenciamos as nossas emoções, nos deixando envolver pela espiritualidade amiga, independentemente da nossa crença, um anjo da guarda, o espírito protetor, Deus, Jesus. Que possamos sentir na nossa intimidade essa presença bem-vinda que nos compartilha bem-estar, que nos faz sentir integrados à natureza, criação divina, e dizer do fundo do nosso coração: ó Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda, meu mestre, que estás a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, amigos. Que assim seja. Graças a Deus. Já começamos Já bem, começamos bem, né? E aí, ó, vou até falar o seguinte, até para introduzir aqui, no Instagram eu tava vendo um vídeo de uma figura muito conhecida aqui no Distrito Federal, que é o Raul Canal, né, um baita empresário, um comunicólogo, né, proprietário aí da Rádio Sucesso News. E ele fez um vídeo no Instagram dele, cara, que quando eu olhei aquilo, eu falei assim, putz, que palavras e comparativo sábio, tá? Então a gente vai colocar aí na tela aí, antes da gente começar a nossa conversa, porque vai ser a base do que iremos conversar aqui hoje, tá? Então confere aí a mensagem do Raul Canal. Você conhece isso? Isso é um casco de tartaruga marinha. A tartaruga marinha põe de 100 a 200 ovos. Os ovos, cobertos pela areia, uma temperatura de 29 a 31 graus e meio, levam de 30 a 40 dias para produzir um filhote. Se você apanhar um ovo desse de tartaruga, já com embrião, você pratica um crime ambiental e pode ser condenado de 6 meses a 1 ano de prisão. Com agravante, a prisão pode chegar até a 2 anos, além da multa ambiental. Todavia, se você tem um embrião humano de até 12 semanas, de acordo com a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, você não pratica crime nenhum. Não trata-se de religiosidade, de ideologia, de filosofia. Trata-se de valorar os bens tutelados pelo direito. Hoje, para o Supremo Tribunal Federal, um ovo de tartaruga vale mais do que um embrião humano. Olhando aí, né, você viu aí a mensagem, eu acho que tem tudo a ver aqui, porque hoje determinadas esferas ideológicas estão dando muito mais valor para animais do que para ser humano. Não que o animal não tenha o seu valor e não tenha que ser preservado, não tenha que ser cuidado. Mas, cara, cadê a comparação aí, né? Cadê me ajuda aí, a Bom importância, né? Ou seja, um ser humano tem menos valor do que
do que uma tartaruguinha, sei lá, no meu ver, na minha opinião, não, né? Agora, os caras aqui que são os papas da parada, né? Eu sou... né? Eles... Geraldo, você assistiu ao vídeo. Assisti. Qual a sua Olha, análise? assisti o vídeo, sim, ele é tocante, não é? Foi muito feliz, muito assertivo na apresentação. Primeiro porque traz a vida. A vida em toda a sua manifestação ela é valorosa e precisa ser preservada, independentemente de que natureza for de vida, não é? Então a gente tem, por exemplo, nos nossos, a gente considera até com Francisco de Assis, né? Os nossos irmãos são irmãozinhos nossos, os animais. Mas a gente vê a comparação muito lógica, racional que é feita, porque a nossa própria legislação ambiental, já em termos de valorização, de defesa, de preservação da vida, é extremamente rigorosa e assim deve ser no Brasil e no mundo inteiro, que nós não devemos permitir de fato, né, a matança, né, o assassinato, seja de que tipo Os maus de vida. tratos. Os maus tratos, exatamente, até a poluição, como a gente vê, tantos animais que acabam sofrendo, perecendo assim em condições difíceis, mas muitas iniciativas também bonitas, já trazendo a salvação, já preservando, enfim, esse enfrentamento. Então, foi muito feliz, né, o empresário em fazer essa comparação, porque ali tem uma vida que merece ser preservada como está sendo pela legislação. E, de repente, há um voto, né, favorável ao abortamento, 12 semanas de vida, nós estamos falando em 3 meses. 3 meses. O entendimento do Espiritismo é de que o óvulo, quando já é fecundado pelo espermatozoide, ele já ali começa a gerar uma vida. Então, aquele futuro corpo que começa a formar já tem unido nele um espírito, que é um ser imortal, e que vai ter, segundo o nosso entendimento, pela lei da reencarnação, ou seja, da volta do espírito a um novo corpo físico, a uma nova existência, vai ter a oportunidade de uma nova vida, então. E essa vida precisa ser cuidada. Se qualquer coisa acontece ali naquele momento, a partir desta chamada concepção, da fecundação, você já está cometendo um crime. A não ser aquele caso específico em que se coloca em risco a vida da mãe. Nesse caso, o Livro dos Espíritos, que é uma obra de Allan Kardec, ditada pelos espíritos superiores, de perguntas e respostas, nos esclarece isso. Se coloca em risco a vida da mãe, evidentemente, aí é preferível, nesse caso, excepcionalmente, o aborto. Ou também aquele abortamento, né, Nelson? Espontâneo. Quando o próprio organismo ele está, talvez, ainda numa fase de preparação. Eu mesmo tenho 2 filhos e a minha segunda, né, filha, ela não veio de uma primeira vez, ela tentou vir, não foi possível. Daí 6 meses, né, a gente tem certeza, é o mesmo espírito que estava retornando. E aí deu tudo certinho. Então, porque houve um abortamento espontâneo. É diferente de ser um abortamento provocado. O aborto, quando provocado, ele é um crime. Aos olhos de Deus, aos olhos da humanidade ou do estado de consideração do ser social, do ser que é relacional, do ser que é emocional, que é intelectual, mas que principalmente é um ser espiritual. A gente precisa ver o indivíduo na sua integralidade. Então, o ser integral, o ser profundo, o ser espiritual, esse merece ser respeitado e a oportunidade da existência é valiosa. Porque você imagina se vários indivíduos não tivessem tido, seja na personalidade masculina ou feminina, a oportunidade do nascimento, porque tinham qualquer problema. E olha, você estava falando dos bastidores, né? Didi, permita chamar assim, claro. carinhosamente. Você estava dizendo que a nossa legislação ela já permite, inclusive, o aborto em 3 situações. Sim. Né? Além dessa do risco da vida da mãe, que o Espiritismo admite, a legislação, inclusive brasileira, admite quando é o caso, né, do estupro, quando é o caso também dos anencéfalos, que nós não admitimos. Aí depois, se for o caso, a gente pode até conversar sobre isso. A vida merece ser preservada em todos os aspectos, dignificada, porque a vida é valor, a vida é imortalidade, ela é doação, ela é amor. Assim a gente considera. Então, vida sim, aborto não.
Agora, por que você falou que até no caso do enencéfalo, o espiritismo prevê que venha a vida? E no do estupro também. Exatamente. Veja, são dois casos, né, distintos e complexos em si. Mas, por exemplo, do anencéfalo é aquela situação em que o espírito ele vai ter uma oportunidade, né, da reencarnação, do retorno a uma nova existência, passando por provação muito difícil. Provavelmente uma situação que a gente chama de expiação. Ou seja, é uma situação de prova para o próprio espírito com relação a um passado de falta. Numa outra existência, numa outra oportunidade, se cometeu alguns erros, né? Se infringiu a lei divina, e agora o próprio espírito ele pede a oportunidade de um renascimento atravessando determinadas situações, né? Como a gente tem a lei de causa e efeito, que a cada um é dado segundo as suas obras, né? Que alguns diriam que é aquela pena de talião, mas não é dente por dente, olho por olho, que já foi uma evolução, viu, do Código de Hammurabi, não é? Porque o código, aliás, eu tive a oportunidade de ver o Código de Hammurabi lá no Museu do Louvre. Gente, legal. é uma coisa maravilhosa, uma pedra negra, assim, de circunferência de quase 2 metros, a altura também quase 2 metros. E ela é toda assim, em colunas e em linhas. Os quadrantes, cada quadrante tem anotado uma sentença. Mas as sentenças, Nelson e Didi, era uma coisa de louco, era assim, desproporcional. O indivíduo fazia alguma coisa errada, ele estava no sal, literalmente. Depois, Moisés aproveita da pena de talião para trazer uma espécie de equidade da justiça. Então, você já tem uma justiça distributiva, ela é no sentido assim, você fez um equívoco, cometeu um crime, você vai ter uma pena proporcional àquele crime cometido. Por isso que é o dente por dente, olho por olho, mas é o dedo por dedo, mão por mão, braço por braço, cotovelo por cotovelo, vida por vida. Se alguém, de repente, se você tirou a vida de alguém, alguém da família teria o direito de tirar a sua vida. É uma coisa meio bruta, mas já é algo justo, que é a base do amor, quando vem Jesus depois trazer essa revelação do amor. Veja, no caso, né, da lei de causa e efeito, nós temos, para além desse, né, do Código de Hammurabi, da pena de talião, a cada um é dado segundo as suas obras. É a questão da justiça com meritocracia. Por isso que a lei de causa e efeito implica, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, tudo que nós fizermos vai ter repercussão. E tudo que nós estamos sofrendo é fruto também de algo que já aconteceu, ou que nós estamos provocando agora. Porque vivemos nesse regime de interdependência total e constante, na inter-relação com o nosso próximo e com todos os seres da natureza. Então, o anencéfalo, no caso, aquele indivíduo, espírito que vem numa situação provacional ou expiatória bem difícil, ele tem essa oportunidade para se redimir espiritualmente. Se, por exemplo, porque tem uma limitação corporal, uma limitação orgânica, não vai conseguir sobreviver, não tem cérebro, né? Ele ali está numa situação em que vai nascer como um idiota no sentido de não conseguir se manifestar livremente nas suas faculdades, né? Através dos seus sentidos. Eu vou eliminar essa vida. Ora, imagina se a gente tivesse eliminado a vida de tantos talentosos, homens e mulheres, personalidades históricas que tiveram uma contribuição excepcional para a humanidade, porque tinha um certo defeito, uma certa limitação. Nós estaríamos impedindo a manifestação da vida na sua pujança, no seu dinamismo, mesmo que com limitações. Então, o espírito ele tem a oportunidade de um ressarcimento, de um pagamento, de uma aprovação, de uma expiação, de uma melhoria. Emmanuel, até que é o guia espiritual de Chico Xavier, ele diz que aquele indivíduo que está preso num catre, né, de enfermidade ali, está, né, às vezes anos e anos, e vai passar naquela situação de depois vai desencarnar ali, vai falecer naquela situação. Falar uma vida perdida, qual é o sentido dessa vida? Espiritualmente isso é valiosíssimo. 1 segundo, 1 milésimo de segundo pode fazer a diferença na vida do espírito. Então a oportunidade da vida deve ser concedida a todos indistintamente. Imagina quem somos nós para nos arvorarmos de repente, né, como se fôssemos deuses, em dizer a gente escolhe esse aqui, a gente não escolhe esse. Esse eu quero, esse eu não quero. Lembra a história do patinho feio, não é? Do patinho deficiente. A gente vai excluindo. Lembra da história, né? Trágica, tão recente aqui, no período da Segunda Guerra Mundial, né? De um processo de eugenia em que você fazia uma escolha, né? Da raça ariana, a suposta raça pura, e excluía as demais, quando praticamente 6 milhões, não é isso, de vidas dos nossos irmãos judeus foram assim lançadas ao extermínio de maneira absurda, cruel,
por uma crença fanática de que alguns eram melhores do que outros, veja o risco que a gente tem. Então, nem nesse caso, embora a lei permita, nós não assim entendemos e não admitimos, porque nós estamos impedindo um espírito de passar por uma situação difícil que vai ser, mas necessária para a sua evolução. O caso do estupro é um caso à parte, um caso delicado, e vale dizer também, Nelson e Didi, que ninguém nasce para fazer o mal. Ninguém nasceu para ser estuprador, para ser homicida, para ser suicida. Ninguém nasce para prejudicar o outro. Isso não existe na lei divina. Existe na nossa inferioridade, porque a gente usa mal a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio. Quando a gente deveria usar para apoiar, a gente acaba prejudicando. Para ajudar, a gente, de certa maneira, interfere naquele indivíduo. Quando era para conceder a liberdade, a gente, então, tolhe essa liberdade, coercitivamente, impondo condições para o semelhante, para outras vidas que não deveriam ser, como a escravidão, por exemplo, jamais. E a gente vai agindo de uma maneira em que o outro não se sente bem, porque ele está preso, de certa maneira, a uma injunção, por uma imposição, por a gente se sentir mais forte. O forte deve amparar o fraco. O rico deve dar sustentação ao pobre. Socialmente é assim que funciona, e deveria funcionar. Guardadas as distinções, as diferenças e até as desigualdades sociais. Porque a desigualdade social, na nossa condição, é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Agora, a injustiça social não caberia em nenhum momento. E é também uma injustiça humana e social, no caso do aborto do anencéfalo, e no caso também do aborto de uma criança que poderia ser gerada numa condição da mulher ter sido vitimada pelo estupro, porque aí há diversas razões, diversos entendimentos que não se limitam apenas ao momento presente. Se a gente se limitar apenas ao recorte da vida imortal, que vem antes e continua depois, limitando apenas a existência corporal, que tem um começo no momento da concepção, não é no momento do nascimento, é no momento da concepção. Imagina, no momento da concepção, você coloca 3 meses depois, são 12 semanas, já tem vida pujante ali. Se você vê, aquele ser já tem várias formações. É um ser vivo. Como é que eu posso, em sã consciência, tirar a vida desse ser que é indefeso? Esse ser é indefeso, ele não tem a mínima condição. Não tem nem opção de escolha, né? Nem opção de escolher ali, porque você está ali naquela situação, ele vai escolher certamente viver. Alguns a gente sabe, aí tem até literatura espírita que coloca de dica, que alguns tentam fugir. Né? Aí o próprio espírito ele acaba provocando o aborto, ele mesmo, porque ele foge às vezes de uma situação. Mas aí são questões que acaba tendo um abortamento natural, como a gente estava explicando. Não é um aborto provocado pela mãe, né, pelo pai. Onde é que está o pai, inclusive, dessa criança que vai ser abortada? Geralmente não, o pai é uma figura que merece ser também amparado, o pai, a família, a mãezinha precisa. A gente fala em saúde, não é? Pública. A saúde pública é para a preservação da vida, não é para impor a morte. Não vai ser com a morte matando, assassinando, porque é um assassinato. É um crime. Não adianta a gente aliviar qualquer palavra eufemística que a gente vai usar, não vai aliviar a condição de que nós estamos cometendo um crime. Entenda-se como quiser. A mulher é dona do seu corpo, isso é relativamente, né? Há 3 homens falando sobre aborto, vocês não geram a vida. Mas é a mesma coisa de a gente não poder tratar, por exemplo, do assunto de assassinato, porque a gente não é assassino. Não é bem assim, guardadas as proporções aqui, perfeito. Por favor, né? Não estamos julgando nem condenando a ninguém. Sim. Mas é importante preservar a vida, até nesse caso do estupro, porque a criança, né, Nelson, que está vindo, aquele espírito que está reencarnando, ele não tem propriamente uma responsabilidade sobre isso. Ele quer ter uma oportunidade de reviver numa existência para poder evoluir. E a mãezinha com dignidade, embora situação indigna, lamentável, injusta, que não deveria acontecer, porque de nossa parte há injustiça, da parte de Deus não há. Então aquele espírito ele vai ter oportunidade de reencarnar, mesmo que seja uma situação mais complicada, para ele a vida é uma bênção. Ele precisa aproveitar aquilo. E a gente tem que ofertar. Se por um acaso a mãezinha não tiver condições de ficar com a criança, não querer, porque pode ter essa opção, a sociedade, o Estado, as ONGs e nós pessoalmente temos corresponsabilidade sobre isso, para que essa criança não fique abandonada, que ela tenha assistência, não só ela, como também a mãe e todos os familiares. Na questão do estupro, Campete, eu acho que até porque eu tenho um caso próximo
de mim. E eu perdi uma amiga muito querida, porque houve o estupro, ela veio... O pai dela era um pastor de uma igreja muito Renomado? Conservador? não renomado, muito conservador, Ah, sim. muito... Eu ia falar Caxias, sabe? Uhum. E, na época, ele não permitiu que ela fizesse O aborto. o aborto. Uhum. Veio até a criança e ela nunca se aproximou dessa criança. Entendi. Nunca. No aniversário de 5 anos dessa criança, ela tirou a própria vida. E aí ela foi e colocou, ela fez uma carta pro pai e falou, você escolheu o seu neto em vez da sua filha. E tirou a própria vida. Uhum. Então, para mim, eu acho que essa dor de ter perdido uma amiga proveniente de um ato, Sim. eu ainda não consigo, Uhum. na questão do estupro, porque eu fico assim, putz, tá, beleza, aí você tá, ok, eu entendi o que você falou do espírito, mas o espírito da outra pessoa Sim. que sofreu aquele ato, né, eu fico... Geraldo, eu posso fazer um pedido a você? Eu acho que se você trouxer um pouco da visão do planejamento reencarnatório, que é o que, dentro da doutrina espírita, também nos dá uma base para ter um entendimento disso, eu acho que talvez até responda. Me desculpe ter tomado a liberdade de pedir a você para fazer isso, Não, que mas isso. acho que vai ao encontro do que Sim. ele da resposta que ele quer. É verdade. Porque nada acontece por um acaso. Como a gente falou, ninguém vai nascer para cometer um ato insano. Um estupro, por exemplo, que é um ato insano. Você está tirando a liberdade do outro quando a relação deve ser na base do consentimento, da aceitação mútua. Não é nunca você forçar alguém a fazer o que não quer, seja no que for. No ato sexual, então, é uma brutalidade impressionante e lamentável, né? Fora outros tipos também que tem de coerção psicológica, emocional, de escravização, né, com relação ao trabalho e tudo mais. Então, nada acontece por um acaso, porque existe um planejamento. E esse planejamento, quando a gente vai renascer, né, pela reencarnação, a volta do espírito ao novo corpo, se dá via de regra através, por exemplo, do próprio encontro dos pais com o futuro, né, espírito que vai reencarnar na condição do filho, seja na personalidade feminina ou masculina, seja em que condição for. Há um entendimento, há um planejamento. Existem guias espirituais que apoiam, que ajudam, que definem, inclusive, ali junto com a própria família, as oportunidades, as provas que aquele espírito vai enfrentar de acordo com a necessidade que ele tem de evoluir. Então, isso está traçado, as principais ocorrências da vida, nem tudo detalhadamente. E não significa necessariamente que é um determinismo absoluto. Por quê? Porque você pode, pelo uso da liberdade, da vontade, você pode fazer escolhas distintas e mudar, inclusive, um planejamento previamente estabelecido. Mas, quando você está seguindo intuitivamente, você está seguindo o caminho que foi traçado, tudo vai caminhando conforme aquele planejamento para que se efetue da melhor forma possível no aproveitamento das provas para o aprendizado das lições que vão enriquecer, então, o espírito nesse processo da evolução naquela encarnação. Existe um planejamento. Agora, existem reencarnações que são compulsórias, como a gente fala, que são forçadas, porque o espírito não tem condições, por livre e espontânea vontade, de fazer as suas escolhas. Ele precisa de uma vontade que esteja além dele, fora dele, para poder determinar algumas coisas, para o seu próprio benefício, porque ele não sabe escolher o que é melhor para... Ah, Campete, mas você está impondo, né? Deus não está não dando a liberdade, não, porque já houve tanta liberdade para aquele indivíduo, ele não aproveitou. Agora, a própria sabedoria divina é como a natureza. Se a gente vai abusando como está fazendo. Daí a pouco a natureza começa a estertorar. Ela está clamando. É um grito silencioso que se torna agora, né, jamais assim efetivo, porque a gente precisa agir no sentido de quem cuida, é o nosso lar, é o nosso ambiente de moradia e tudo mais. Então, esse planejamento, ele precisa ser cumprido com o esforço de cada um. Né, do filho que está reencarnando, a prova para os pais, às vezes, das dificuldades, às vezes até uma expiação também que está ali coletiva, né? A gente precisa entender nesse contexto da família mais próxima. Bom, e aí tem esse planejamento. Algumas reencarnações são forçadas pela necessidade do espírito, chamadas reencarnações compulsórias, e há casos, né, que não há duas encarnações e reencarnações idênticas. Isso é impressionante. Assim como também não há duas mortes ou desencarnações idênticas, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mesmo no caso do abortamento,
né? E esse espírito ele não vai sair daquela condição difícil ali do mesmo jeito que um outro, o mesmo caso do suicídio e também do homicídio, né? O espírito está deixando o corpo de uma maneira forçada ali, se é que está deixando, pela morte, por exemplo, forçada, né? Num acidente, por exemplo, ou no homicídio, não necessariamente é idêntico ao outro, porque a lei vai funcionando e regulando de acordo com a necessidade. Cada um de nós é indivíduo. Nós somos originais, não somos cópias. E cada um trazemos as nossas necessidades para o nosso crescimento. E Deus, na sua lei de justiça, de amor, de bondade, a lei de causa e efeito, a da reencarnação e da evolução, considera tudo isso. Então, esse planejamento vai entender, então, Campete, poderia ter um planejamento em de que a mulher, né, vai sofrer um estupro e mediante esse estupro vai vir um espírito, porque eu tenho vinculação com esse espírito e tudo. Não existe esse planejamento dessa forma. A mulher não teria que necessariamente sofrer um estupro e nem teria que ter o estuprador. Veja lá, isso é uma questão de uma contingência temporária de inferioridade moral, ética e espiritual que a gente atravessa. Chegará um momento que nada disso vai existir, porque eu vou respeitar muito mais o outro. Eu vou considerar o outro fraternalmente, solidariamente e vou ajudá-lo, nunca prejudicá-lo. Nós estamos caminhando aos poucos para isso. Mas enquanto eu vejo o outro como uma propriedade, como uma coisa, como um objeto, e eu me sinto mais forte, eu posso querer usufruir da minha força para coercitivamente fazer algo que ele não queira, o que é um crime também, porque tolhe a liberdade, não é? do outro. Seja homem, seja mulher, aqui nós não estamos entrando no mérito. Seja homoafetivo, inclusive, que são muito vítimas dessas situações, que estão muito expostos, enfim, todos são nossos irmãos, nós não podemos ter preconceito contra ninguém, não condenar a ninguém, nós devemos acolher a todos, assim Jesus nos ensinou, todos somos família, todos somos irmãos, independentemente da condição, o indivíduo é homoafetivo porque ele é um indivíduo que quer aproveitar, né? Um indivíduo mau caráter, aquele negócio que quer abusar, um indivíduo até diz umas palavrões, né? Não é nada disso. Pode até se ter um caso ou outro, enfim, mas é a condição na qual o espírito se apresenta naquela situação. E a gente precisa respeitar a tendência que se tiver para burilar o espírito, para trabalhar, para poder adquirir virtudes, né? E trabalhar vícios que a gente precisa eliminar. Então, o planejamento espiritual é fundamental, mas quando há, no caso, o estupro, né, é uma prova extremamente difícil, porque certamente, se não está a programação da ocorrência, você poderia ter uma programação da possibilidade da ocorrência. Entende, Nelson? Entende, Didi? Pessoal que está nos acompanhando aí. A possibilidade, sim, eu posso estar sujeito, por algumas tendências que eu trago, a algumas provas. Não significam que essas provas vão ser concretizadas. E não significa que tem que ter o indivíduo que é instrumento para que aquela prova aconteça. Porque isso poderia acontecer naturalmente pela lei divina, sem que alguém venha interferir. Porque quando alguém interfere, esse agente, ele se torna aquele que cumpre a lei de Deus, digamos, com as próprias mãos, ele assume a responsabilidade. Né? Então, eu estou me vingando, né? Eu não perdoo, eu quero condenar, ele merece passar por tudo que eu passei. Eu me torno um instrumento, digamos, eu estou fazendo a justiça de Deus. Não, a justiça de Deus não vai ser cumprida com ódio. Nunca. Com castigo. Deus não castiga, Deus não odeia, Deus não pune, Deus liberta, Deus educa, Deus concede a oportunidade de evolução do espírito, mesmo passando por provas, passando por dores, por sofrimentos. Mas são abençoados caminhos para que ele possa crescer. Então, mesmo nessa condição difícil do estupro, essa situação que você cita, Didi, que nos sensibiliza, veja, o que poderia ter ocorrido, né? Sem julgar, mas fazendo uma análise humanista, sociológica, né? E talvez psicológica também, de um acompanhamento mais próximo da família, menos condenação, sabe? Menos rigor, mais acolhimento, mais diálogo. Um acompanhamento terapêutico, psicoterapêutico, psicológico, se necessário, inclusive, não é médico, no sentido até de um psiquiatra, medicamento, se for o caso, químico, mesmo as drogas, para poder conter algumas, não é? Algumas substâncias que vão, às vezes, agir de uma maneira incontrolada. O diálogo fraterno que a gente tem muito nas casas espíritas, não é, Nelson? Esse atendimento fraterno, poder conversar, abrir assim. E quando você vê quantos casos, você citou um caso trágico, mas talvez essa mãezinha, se tivesse olhado nos olhos dessa criança, essa criança pedindo: mãe, eu sou seu filho. Abra o seu coração para mim. Me dê uma chance. Porque se ela deu a chance, forçada pelo rigor do pai,
Ela não aproveitou a chance desse filho ser seu filho e ela ser efetivamente a mãe. Tanto é que depois ela tirou a própria vida num processo ainda de incompreensão. E o autocídio, o suicídio não é solução. É uma fuga que nos leva a maior sofrimento ainda. Sabe por quê, Didi? Porque nós somos espíritos imortais. A gente nunca morre. A gente sempre continua vivo. Por isso que a gente tem que aprender a se amar, porque nós vamos conviver conosco para o resto da vida. E esse resto da vida é para sempre, porque a vida nunca acaba. Acaba a existência física, mas a vida continua. Por isso que a gente tem que se auto-amar, se auto-perdoar. Talvez se ela tivesse esse auto-perdão também, porque pode ser uma crise consciencial, não só com relação ao pai que forçou, não só com a criança que rigorosamente não teria, digamos, uma responsabilidade nesse sentido, que é um espírito que volta com a oportunidade. E se ela estava passando por aquilo, alguma razão tem. Mesmo que se não seja uma vinculação do passado, ela aproveitar agora de tornar um ato que foi infeliz em algo que poderia ter sido feliz. Um ato, por exemplo, uma criança, uma vida gerada de um ato abominável, digamos assim, mas que gera uma vida que é benção, que é dádiva, que é amor, que é misericórdia. Isso nos resgata. Ontem estava vendo um filme, anteontem, que está até na Netflix aí. Como é que é o nome mesmo, Nelson? Agora tá Derivas. Aqui. Destinos à Deriva. Destinos à Deriva. E é muito interessante, porque em dado momento, uma situação muito difícil, chocante, numa crise social e tal, de mães, inclusive grávidas. É até bem interessante, está bem atual aí. E em dado momento, a mãe está grávida, está assim, no alto mar, dentro de um container, sozinha. Veja que situação, porque estava tentando fugir de uma crise social danada, que estavam matando as crianças. Olha que situação, inclusive as mulheres grávidas, coisa de doido. E tenta fugir e acaba ficando sozinha. O container é lançado ao mar ali, fica aquela situação toda. E ela sobrevive, vocês vão ver o filme e tal. Em dado momento, ela encontra dentro do container um canivete, aquele canivete suíço. E ela vai tentar, então, cortar o seu pulso no autocídio, né, no suicídio. Quando ela vai fazer isso, a barriguinha dela, assim, sente o chute da criança. Era uma menininha. Aí depois, ela dá a luz e tudo, uma situação curiosíssima e tal. E ela, no momento extremo, quando já não estava resistindo mais, já não estava mais no container, tinha feito uma espécie de um bercinho para a criança ficar ali no alto mar, e ela apoiada, ela dizendo: eu fiz de tudo, tudo ao meu alcance, e você salvou a minha vida. Você salvou a minha vida. Você salvou a minha vida. Né? E aí, dá aquela cena assim, acaba, parece que vai acabar ali. Eu não vou dar o spoiler no final do filme. Eu pensei que ele fosse. Opa, não. Caramba, Campete, que vale a pena. Coisa boa ouvir você falar, porque você traz, é óbvio, eu sou espírita, o Dionísio não é espírita, mas é um cristão e tem um amor a Deus, é um amigo de muitos anos, eu posso afirmar isso aqui com certeza absoluta, é um querido. Dá o testemunho, né? Mas o que a gente percebe, Campete, é que a nossa sociedade, ela carrega muita coisa antiga, né? Culturalmente, né? Muitas pessoas não conseguem compreender a explicação que você trouxe agora para que a legislação ela não fosse favorável ao aborto, né? A interrupção da vida, num caso de estupro, por exemplo, num caso de um feto anencéfalo. Então, assim, como é que você poderia fazer um apanhado para a gente do que, historicamente, culturalmente, a sociedade está num processo, e aí eu vou trazer para o espiritismo, né? Nós estamos num mundo de expiação e provas, né? E passando para um mundo de regeneração. Eu, como espírita, eu te confesso que é difícil até para mim esse entendimento, porque a percepção que eu tenho é que cada vez mais as coisas pioram. Você podia fazer um apanhado disso para a gente? Posso, e agradeço a você a oportunidade da gente trazer, não é, essa temática de uma forma tão assim necessária, que a oportunidade está, né, no que é necessário, no que vai trazer algum benefício. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Veja, nós estamos, na classificação do sociólogo polonês, materialista, diga-se de passagem, mas um pensador ilustre, uma contribuição enorme, escreveu mais de 60 livros, e ele criou essa teoria da liquidez.
Ele chama-se Zygmunt Bauman. Não sei se vocês já ouviram falar. O pessoal que está nos acompanhando aí também, alguma leitura. Ele escreveu Medos Líquidos, Sociedade Líquida, Relações Líquidas. E ele vai falando dessa liquidez, né? Amor líquido. Porque a liquidez é assim, nós estamos no mundo líquido porque a gente não consegue fazer a gestão. É como se tudo esvaísse pelas nossas mãos. E lembrando do pai da administração moderna, Peter Drucker, né, ele diz que a gestão é quando você consegue gerir, quando você consegue fazer o gerenciamento, a sustentabilidade, e aí você consegue, mesmo administrando os riscos, para fazer um empreendimento exitoso. Não só eficiente porque é bem feito, não só eficaz porque dá resultado, mas também efetivo porque ele permanece atendendo às necessidades das pessoas. Veja que coisa bacana, né? Quando você consegue associar uma coisa com uma visão mais assim, digamos, até holística, né? Uma visão mais abrangente. Bom, e aí a gente tem a análise que Zygmunt Bauman faz, né? Dizendo que nós estamos hoje numa inversão de valores. Aí o que impera hoje na sociedade? Que alguns estudiosos espiritualistas dizem que nós não estamos vivendo uma sociedade normal. Nós estamos no estado de normose. Vale dizer, uma sociedade doentia. Doentia emocional, psíquica e espiritualmente. Não é só fisicamente. Veja como é uma complexidade que a gente está vivendo. E como nós estamos numa etapa de transição. Estar em transição, estar em trânsito. É quando nós estamos em movimento. E nesse movimento é a travessia de uma margem para outra. Como se nós estivéssemos atravessando uma ponte. E essa travessia implica no movimento em que nossos valores são colocados à prova, em xeque. Por isso a necessidade do testemunho. Os meus valores estão sendo ali conferidos, auferidos, para ver se eu dou conta. Se eu realmente tenho segurança. E nós estamos sendo testados nas provas e tentados nas nossas fragilidades, que é o que Bezerra de Menezes diria, né, de uma maneira assim elegante, anfractuosidades. São as brechas, o nosso calcanhar de Aquiles. O jovem Timóteo diria concupiscência. A gente é tentado o quê? No ponto fraco. Aí, nesse momento da transição, a gente vai ser muito tentado. Nesses pontos. Por quê? A necessidade do testemunho. E como os tempos são chegados, aí, Nelson, a gente vai vendo que cada vez o tempo ele diminui para nós, porque já chegou o momento dessa transição ser efetivada. De passar de um mundo de expiação e provas, onde é o domínio do mal, para um mundo de regeneração, onde é uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal, nós precisamos nos regenerar. Porque o mundo só será regenerado se eu me regenerar. O mundo só será iluminado se eu me iluminar. Não há como acontecer a transição só do mundo se eu não me transformar. Agora, se eu não me transformo, o que vai acontecer, Dionísio, é que eu vou ser colocado ali por um convite, meio que convocação. Fala, meu amigo, você não está acompanhando, a natureza vai te empurrar de roldão. Se você não seguir, você vai ficar aqui num outro processo, deixa esse aqui seguir, depois você pega o curso lá na frente, você vai ter que passar por outras experiências. É o chamado exílio, né? Degredo, a deportação, essas coisas todas. Mas nunca como castigo, sempre como oportunidade. A crise é um desafio que surge para o nosso crescimento. Toda época de crise nos leva a crescer. E nós estamos, Nelson, melhorando. Por incrível que pareça. Você pega a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Eu acho isso assim tão atual, é tão oportuno para tudo que a gente está vendo, porque o que é a tribulação? Tribulação, né? Você está numa aeronave e tal, agora mesmo estava um voo de São Paulo para cá, é natural você ter a turbulência, aquela turbulência, você dá aquela movimentada, algo que vem de fora e tudo. Como é que eu vou processar isso interiormente? Eu preciso saber, né? Então a tribulação, ela vem como os próprios movimentos sociais de dinamismo, de necessidade de mudança. Agora eu preciso trabalhar para eu não ficar angustiado, porque a angústia é um valor intrínseco que eu consigo fazer a gestão, eu consigo gerenciar. A tribulação que vem de fora, não necessariamente. Mas o que é a tal da resiliência? Lembra desse conceito tão bonito? Né? A resiliência, quando você pega um objeto, por exemplo, isso na mecânica, você pega um objeto, você amassa ou ele sofre um impacto, depois ele tem a capacidade de voltar.
né, aquela forma anterior. Um travesseiro que você abraça, amassa tudo, se ele tiver uma certa qualidade, você solta, ele vai voltar depois, né? E aí o que acontece? Nós temos a ideia, né, de aquele autor da área das ciências médicas, Viktor Frankl. Ele trouxe o conceito, né, que criou a logoterapia, a logosofia, trouxe esse conceito de uma humanidade mais abrangente, não meramente assim no sentido material, uma visão mais humanista, e ele trouxe o conceito de resiliência para o comportamento humano, que é a capacidade que nós temos de nos adaptar às mudanças. Então vem a turbulência, vem a tribulação, mas eu não me sinto angustiado. O que aconteceu com o exemplo da sua querida amiga? Que ela seja amparada na espiritualidade, que receba o nosso abraço acolhedor, não é? Vem a tribulação diante disso. Se tivesse trabalhado essa angústia, para eu não me deixar afetar tanto, poderia talvez, quem sabe, ter sido diferente, não é? E sempre quando há um suicídio, um autocídio, a gente pensa, o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Por que eu não vi antes? Por que eu, de repente, não me coloquei à disposição? Eu tenho uns 3, 4 casos na minha vida desse jeito. Porque sempre que a gente está envolvido, de certa maneira, a gente se sente meio culpado também. E a gente tem que trabalhar isso. Precisa fazer terapia, ter acompanhamento, tudo mais. Porque, de fato, nós não somos propriamente culpados. Mas talvez a gente pudesse ter feito algo que não fez, algo além, não é? Então, veja, é a mesma coisa a perplexidade. Está acontecendo tanta coisa assim, Nelson, a gente fica perplexo. Daqui a pouco, qual é a bomba que vem do dia? Qual é a notícia desastrosa? A gente vai ficar esperando já alguma coisa. Essa perplexidade não tem como a gente evitar. Agora, o desânimo tem. Porque se a perplexidade vem de fora, o desânimo é de dentro. Desânimo é falta de ânimo. Ânimo é ânima, é alma. Alma é vida. Então, o desânimo é falta de vida. É como se eu tivesse morto por dentro. Por isso que o desânimo leva à depressão. E a depressão leva ao suicídio. A maior incidência de suicídio é em decorrência da depressão. Eu perco o propósito, que o próprio Viktor Frankl vai falar, o sentido, né, da vida. O propósito de existir, algum objetivo. Você tem 2 filhos, você falou, não é isso? Sim, eu tenho um de 15 e um de 4. A razão de existir. Como é que a gente vai dizer que os nossos filhos e os filhos são para sempre? Não é? Eu tenho um filho de 36, outra de 30. Continuam sendo meus filhos. A gente vai ter que caminhar muito longe. Até hoje a minha mãe tem 85 anos, fez agora essa semana, né? É impressionante. Ela me trata como, né? Eu vou para o trabalho, ela prepara minha quentinha, você acredita nisso? Qual o nome dela? Maria Aparecida. Maria Aparecida. Ainda prepara quentinho. Um beijo, parabéns, Cara, viu? É pior que minha mãe, quando era viva, era assim também, cara. Minha mãe quando ela chegou um determinado situação complicada do câncer, a gente colocou ela para morar do nosso lado, na casa do lado, né? Que ela falava assim, eu não vou morar na casa de filho, não vou ser... como é que ela falava? Eu não vou perder minha liberdade. Eu falei, você não vai morar na minha casa, você vai morar na casa do lado. E era literalmente do lado. O quarto dela fazia divisa com o meu quarto, né? Essas casas aqui em Brasília, né? Que é tudo geminada, né? E era engraçado porque quando eu saía para trabalhar, ela já estava na porta da casa dela com uma caneca de café e um pão quentinho esquentado na manteiga. Filho, tá aqui. Mãe é mãe. Mãe. Agora você vê, mãe, nós estamos falando de mãe. Mãe é vida. Mãe é maternidade, é amor, é esperança. Eu gosto muito de acróstico, né? Não sou poeta, mas eu aprendi a fazer essas coisas. Eu gosto muito, porque é verdadeiro. Mãe, olha o acróstico. Mãe, maternidade, não é? Aí amor, esperança. Você vê, é vida. A vida, assim, que nos acolhe com tanto amor. E toda a mãe, a mulher tem essa capacidade. Nós que somos homens, somos pais, não é? Acho que o pai ele tem o amor também, é claro, mas a mãe que gera a possibilidade da vida, não é? Ou ela cocria com Deus essa vida, é uma coisa assim extraordinária. Por isso a vida merece ser respeitada em todos os sentidos. Nesse contexto que você estava falando, Nelson, da dificuldade, dos momentos de crise, das transições que nós estamos vivendo, aparentemente está tudo caótico. Parece que Deus se esqueceu de nós, Jesus abandonou, né, o mundo, a terra e o Brasil, Ismael acabou com o Brasil, deixa de lado, não tem mais jeito, deixa aquele povinho lá. Nada disso. Nada disso. Nós, se formos avaliar, nós estamos melhorando. O próprio fato agora vai acabar tendo um plebiscito, não é? Já deve estar sendo aí estudado, imagino. Sobre esse caso? Sobre pois eu conversei isso com a minha esposa hoje, que ela falou assim, amor, mas o que pode ser feito?
né? Que a gente conversando sobre esse assunto, né? Dessa atrocidade, porque para mim é uma atrocidade. Inclusive pelo fato, que nem eu mencionei aqui, de não ser algo a ser decidido pelo Supremo, né? Acredito que o Supremo aí esteja Num órgão infringindo, judiciário. esteja infringindo etapas do nosso processo político e tudo. E aí eu falei assim, amor, a grande questão é o seguinte, cadê a sociedade fazendo pressão? Cadê a sociedade que é contra, indo para frente do Supremo? Recentemente a gente teve os índios lá, acampados lá. Cadê a sociedade que é contra? Agora é o seguinte, já que não quer fazer isso, então que faça um plebiscito. E ainda faça da melhor maneira. Faça da melhor maneira. Homem é proibido votar. Coloca só mulher para votar. Faça um plebiscito só com mulheres. E vamos ver se passa. Não vai passar, eu tenho certeza absoluta. Olha, já houve, Entendeu? Inclusive, pesquisa há algum tempo Que já mostrou que são isso. contra. A população brasileira, ela é favorável à vida, ela é contrária ao aborto. Né? E realmente essas discussões, voltando, né, para o Congresso, que seria o ideal, para poder ter uma discussão mais ampla, a participação, inclusive, da sociedade, a gente não pode se decidir com pressa. Por mais que você tenha mais 100 páginas, 200 páginas ali de um relatório, mas que você vê que não foi considerado nada do que é espiritual. Porque eles poderiam dizer, mas o que é espiritual tem a ver com religião, aqui não estamos tratando de religião. Como não? Como nós não estamos tratando de religião se a gente está falando de vida? A religião não é algo estanque, isolado, fora. A religião faz parte da vida. É filosofia de vida, é prática de vida. A religião, inclusive, aponta o caminho que eu devo seguir pela questão moral e ética, não só moral, que me dá uma base doutrinária, mas a ética que diz como eu devo agir efetivamente, pelo exemplo. Então, veja que é uma questão muito séria e a gente não pode simplesmente deixar passar o largo, ficar alheio. É como o Didi estava falando, de repente, onde é que nós estamos para nos manifestarmos? É importante, sim, sem violência, mas colocar o posicionamento. Então, essa fase de transição, viu, assim que a gente vive, ela é crucial. E nós precisamos considerar que a gente está melhorando. Mesmo que é difícil, mesmo que aparentemente está tudo perdido, não está nada perdido. Hoje nós temos meios de comunicação assim que dão possibilidade da gente poder, inclusive, visualizar coisas que a gente não via antes, Nelson, assim, né? Coisas que aconteciam, que era gravíssimo, ninguém ficava sabendo. Acesso à informação, né? Exatamente. A democratização informacional, né, digamos assim, a questão sem fronteiras, isso tudo faz toda a diferença. Hoje a gente tem muito mais acesso assim. Por isso essa dimensão. Agora, nós precisamos ser responsáveis, porque há muita irresponsabilidade, há muita inconsequência. Tem até uma frase muito forte de Emmanuel no livro Emmanuel, que escreveu lá na década de 30, 1938, antes do A Caminho da Luz, depois veio A Caminho da Luz em 1939. Livros de peso na psicografia do querido Chico Xavier. E Emmanuel diz para nós o seguinte, olha só como essa é interessante assim, de tão forte. O que nós estamos atravessando hoje, na atualidade, não significa necessariamente a vontade de Deus, mas é o resultado da inconsequência humana. Faz total sentido. Não é? Total. Ó, busquei aqui, enquanto você estava falando aí, estava prestando atenção, mas eu busquei aqui informação. Ó. Foi feita uma pesquisa realizada de 22 a 24 de maio de 2022. Olha, é recente. Ou seja, recente. Uma Recente. pesquisa relativamente recente. Né? 59%, e o bacana foi que essa pesquisa foi só com mulheres. Olha aí. Não colocou homem na jogada. Tá? 59% se diz contrário. 24% favorável e 17% não souberam opinar. Olha aí. É uma disparidade muito grande. Quer dizer, e essa vontade, de repente, ela foi talvez aí ignorada, né? Sem dúvida. Entendeu? Não foi considerada. Então, ou seja, matéria que eu vou até colocar esse link depois no descritivo, que é uma Perfeito. matéria do Poder 360. É muito bacana. Ou seja, realmente mostrando que assim, uma pesquisa feita voltada para mulheres, né, 59% é contra, ou seja, não vai escutar a voz das mulheres? É a maioria Olha, se absoluta, né, que você tem. não é as mulheres, meu corpo, Minhas regras. minhas regras? 59% está dizendo não. E aí? Pois é. E Campete, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual o posicionamento da Federação Espírita Brasileira hoje? Né? Existe um movimento para que se alcance
parlamentares, Congresso Nacional? Eu sei que existe, mas eu estou falando agora, desse Perfeito. momento que nós estamos vivendo agora. A questão a Federação Espírita Brasileira, através do Conselho Federativo Nacional, né, que é o seu órgão de divulgação, que trabalha junto, né, ao movimento espírita no Brasil inteiro, todos os estados, que a gente tem a Federação Espírita Brasileira, e em cada estado tem a Federação Espírita Estadual, né, chamada federativa, ou se não União, como tem alguns estados, a União Espírita Mineira, a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo, né, a União Espírita do Estado do Pará, né, o do Paraense, enfim, mas a maioria é federativa. De qualquer maneira, existe sim uma campanha que vem sendo feita bem antes, desde a década de 90, uma campanha em defesa da vida. E aí nós publicamos vários documentos, opúsculos, folhetos, com informações da literatura espírita, de autoria espiritual, de autores encarnados também, não é? Falando em defesa da vida, por exemplo, né? Aborto não, suicídio não, pena de morte não, sabe? Em defesa da família, né? Em defesa da paz, construamos a paz, promovamos o bem, sabe? Essas coisas assim que são altamente significativas, importantes para a gente poder cultivar. Agora, em defesa da vida animal também, violência não, né? Olha, esse cafezinho parece muito bom, né? Quer servir um? Daqui Você a aceita pouco um? Eu daqui a pouco eu vou aceitar. Vai ser... E- é gostoso. E olha que maravilha, você vê essa campanha já correndo o Brasil afora há décadas, desde a década de 90, você tem mais de 30 anos nessa campanha ativa. A gente tem um Momento FEB também, que gravamos especificamente sobre o aborto provocado. Eu assisti ao seu vídeo. Pois é, e recentemente o nosso presidente Jorge Godinho fez uma manifestação específica, a gente teve uma audiência com um representante da ministra Rosa Weber na quinta-feira anterior à sexta em que ela declarou seu voto. Dia 22. Foi no dia 22. Ou seja, mesmo tendo uma reunião, mesmo tendo... Sim. Sendo que ela já tinha escutado, né? Antes até Sim. um bispo também da Perfeito. igreja foi lá, fez uma defesa e mesmo assim... Exatamente. Muito boa defesa, muito assim inspirado e com muita lógica, né? Nos deu a impressão de uma certa insensibilidade, né, por parte da jurista. Enfim, mas de qualquer maneira, da ministra, o que a gente teve? Essa audiência com o representante, e ali estávamos nós vinculados à Associação dos Magistrados Espíritas, à Associação dos Médicos Espíritas, estamos falando do Brasil, né? E da Federação Espírita Brasileira. Poder conversar, levamos, ele tomou nota, ele era um representante, um assessor, tomou nota de tudo, isso que é levar à consideração da ministra. Quando no dia seguinte, né, aí o Godinho, inclusive, gravou, Sim. o presidente Eu publiquei o vídeo dele Isso. no meu perfil. Muito interessante, né? Muito. A fala dele, tudo assim, foi no mesmo dia tarde que a gente, né, subsidiou com o resultado da conversa, né, da audiência, ele fez esse vídeo bem interessante, tem uma boa repercussão, bem atual, inclusive fazendo um apelo para que, né, Sim. a ministra pudesse se sensibilizar e tal, aquela coisa toda. E depois vem o voto eletrônico, diga-se de passagem. Não foi? Ela queria o eletrônico, né? Pois Ela queria. Aí Aí eu o acho que O Barroso. Foi Barroso. foi lá vetou. e Isso, ele trouxe para o pediu plenário. vistas, É. pediu vistas e obrigou a vir para plenário. Que é um assunto que não pode ter pressa. Por mais tempo que esteja, né, rolando aí, a justiça é lenta mesmo. Ela tem que debater, tem que discutir, tem que ouvir as opiniões contrárias, tem que estar ali, não pode ser assodado, apressado, porque a possibilidade de cometer um equívoco é grande. E nesse caso, com todo respeito, no nosso entendimento, um equívoco lamentável. É uma coisa que acaba meio que manchando, digamos assim, uma biografia, sabe? Sinceramente, essa é a minha opinião pessoal, na minha inferioridade, eu coloco aqui, sem julgar ninguém, não tenho essa autoridade. Nós mas, concordamos né, com você. A gente precisa colocar, né, porque nós não podemos nos omitir. E temos que nos manifestar com transparência e com clareza. Então, há movimentos, agora mesmo, nós estamos tendo, Nelson, algumas federativas, né, tomando assim essa iniciativa de fazer pequenos vídeos com representantes, com personalidades, né, com pessoas comuns como eu, já gravamos lá, e vai divulgando vídeos de 1 minutinho, em defesa, inclusive coloca as duas vidas, para a preservação das duas vidas, né, considerando a vida, naturalmente, né, do feto, da criança e também a vida da mãe.
porque, né, tem que trabalhar esse acolhimento e tudo mais. E eu já tinha gravado outro também, porque o pessoal pediu. Então, tem muita iniciativa assim, espontânea. O que você fala sobre esse respeito? Tivemos também agora, além desse bate-papo aqui interessantíssimo, um bate-papo também anterior sobre a temática, né? Temos escrito alguma coisa sobre isso, falado sobre isso em palestras. Na Comunhão Espírita de Brasília, aí no último domingo, falamos em defesa da vida, incluindo a questão do aborto e do suicídio, porque lá às 18 horas no domingo é a prece para os suicidas, né? Então, assim, o movimento está ativo. Vamos ter agora no Congresso, por iniciativa, né, de um senador, lá um momento, nesta semana agora que entra, quinta-feira, para a questão do nascituro. Então, direito à vida, né, o respeito ao nascituro. Certamente ali vamos ter vários, né, depoimentos, várias falas. Vários representantes ou só... Vários representantes, com certeza, porque é um espaço, inclusive, eclético, aberto, não só para né, as manifestações religiosas de crenças, mas também de outros segmentos que venham trazer contribuição. E, com certeza, nós, a Federação Espírita Brasileira, estaremos lá. Okay? É porque, assim, eu vejo, Campete, que às vezes... E às vezes é complicado, né, até abordar a forma como eu vou falar, porque fica parecendo que é algo religioso. Eu não encaro a questão do aborto como algo religioso. Eu encaro como direito à vida. Ponto. Né? Independente se o cara é espírita, católico, evangélico, cara, é um direito à vida. Você está tirando a vida de uma pessoa preservada na Constituição. Não tem nem a opção de falar, não, eu não quero viver, não. Né? Pô, você está simplesmente você tomando a decisão. Então, eu acho que só por aí já está errado. Né? E o que eu acho mais engraçado é que, às vezes, esse tipo de pessoa que é favorável a uma situação dessa é a mesma pessoa, e aí eu também sou contra, mas é a mesma pessoa que é contra a pena de morte. Peraí, meu amigo, você é contra a pena de morte, mas você é favorável ao aborto? Na verdade, é contraditório. Qual que é o sentido disso? Sabe? Não tem sentido. E aí eu vejo o seguinte... Eu não vejo as pessoas, a nossa sociedade, realmente quando é situações como essa, se unindo em prol de pressionar o Supremo, de pressionar o Legislativo, de pressionar o Executivo. Fica parecendo uma coisa muito solta. E aí eu não sei se é por causa de uma falta de uma figura pública para poder unir esse pessoal, ou se é falta de uma figura religiosa que possa ser o centro disso e unir essas pessoas para poder levar à tona, sabe? Porque a gente tem casos aí, né? Essa questão que está tramitando da liberação aí do aborto, né? Na liberação não, né? Descriminalização. A descriminalização do aborto. Aí você tem o caso das drogas, né? das drogas. Você tem o caso assim, de não aumentar a pena para pessoas que cometem crime contra crianças, um assédio sexual contra mulheres, né? Pô, não dá. Eu tô vendo a nossa sociedade muito solta. E muito contraditória, né? Você verifica, sim, também tem, né, Dionísio, muita questão da ética da conveniência, infelizmente. A ética deveria ser a aplicação do bem no exemplo da nossa vida. Né? Você faz o bem pelo bem, não é para satisfazer algo ou para esperar alguma recompensa, um retorno. Então não tem conveniência e não há condição, isso seria o ideal. Mas na prática você vê muita barganha, muita troca, muita assim a questão, né, de favorecimentos. Olha, eu faço isso aqui para obter. Infelizmente, né, a nossa política ainda nos seus aspectos sombrios, digamos, funciona nesse aspecto. Não deveria ser assim. E assim, eu diria até descaradamente, é uma coisa tão assim que eu estou fazendo isso porque eu estou esperando alguma coisa em troca. Isso está evidente que é isso. Sim. E, no entanto, está ali. Agora, não deveria ser, porque somos, né, no caso, homens e mulheres públicos, né, que deveriam ter essa manifestação de um respeito, uma dignidade, embora se coloque que tem e deva ter, né, porque é um dever. Os representantes escolhidos por nós estão representando a nossa vontade, não é a vontade deles. Então, nós não votamos à toa. E a gente tem que se posicionar, teria que cobrar mais, eu concordo com você. Mas veja, ao mesmo tempo, Didi, eu acho que os movimentos estão ocorrendo. Não ocorrem, talvez, como ocorreram há algum tempo, de uma forma de maior pressão,
Em alguns países isso acontece ainda. No Brasil, agora a gente viu manifestações esdrúxulas, né, de depredação, Não, tudo, isso aí aquela é que aquilo é inadmissível. inadmissível. Aquilo é a parte de qualquer coisa, não tem lógica alguma e que ninguém queira aquilo. Assim, extremamente de extrema direita, extrema esquerda, pouco importa, eles não estão entrando em partidarismo. Qual é o bom senso vai levar que isso, pela preservação de um patrimônio que é nosso, no sentido público, não é? Nós todos temos o dever de conservar, não de destruir. É uma questão de bom senso. Assim também a vida. A vida é um patrimônio. Mas é um patrimônio que não nos pertence. É um patrimônio de Deus. E aí, independentemente da religião, não é? Eu, como religioso, né, não discordando de você, mas complementando, né, no sentido de uma visão complementar. Eu penso que a religião, ela entra na questão da vida. Porque há uma compreensão da vida no aspecto da imortalidade. Veja, Nelson, para todos os religiosos, notadamente os religiosos cristãos, que somos também os espíritas, né, até chamar de espíritas cristãos, todos nós, católicos, né, evangélicos, espíritas, seja de que segmento cristão for, nós acreditamos na imortalidade. E o fato de acreditar que a vida é imortal já muda completamente a nossa filosofia de viver. Como nós compreendemos qual é a nossa postura, a nossa atitude comportamental ou o nosso comportamento atitudinal diante do que nós estamos enfrentando, as circunstâncias, as situações, as tribulações e as perplexidades. Nós vamos ficar angustiados ou desanimados, ou vamos, né, nos trabalhar por um fortalecimento, um autoconhecimento, uma dimensão dos valores que a gente tem, nem subestimando e nem superestimando. O humilde é isso, ele se coloca com firmeza. Isso a gente precisa ter, essa clareza. Eu nem me sinto um indivíduo que não dou conta de nada, um zero à esquerda, por exemplo, né, como Humberto Rodrigues fazia esse raciocínio. Ele pegava os zeros antes e jogava para depois. Por que não? Eu tenho essa capacidade. Mas eu também não vou me superestimar, como se eu fosse um homem, né, um homem de ferro, ou um super-homem, ou uma Mulher Maravilha. Né? Eu preciso me colocar na devida posição. Então, talvez a gente não veja nesse momento que a gente não tenha realmente um representante assim. Porque a sociedade hoje ela é dicotômica, ela é muito também assim dividida, você vai ver vários pontos e várias contribuições. Os partidos políticos são isso. Né? São quase que facções ou entendimentos sobre determinados pontos de vista que acabam se unindo em alguns aspectos, se desunindo em outros, formando uma corrente aqui, outra colar, e assim vai funcionando a nossa democracia. Agora, a gente precisa abrir espaços para diálogo, para conversa. Precisamos colocar esse espaço que vocês concedem aqui, vocês estão de parabéns, porque está atualizando, né, a sociedade, está possibilitando um debate sobre um assunto oportuno, necessário, indispensável, intransferível. Não tem como a gente não falar sobre isso. E a gente precisa colocar com clareza, até para que outros sejam atentos, de repente tocar, sensibilizar um parlamentar ou sensibilizar um ministro, né, para que ele possa, apesar de que a maioria já tem o seu voto definido, né? Mas até para, peraí, vamos repensar, talvez seja... Né? Mas ainda não bateu o martelo, Não né? bateu o martelo. Bateu o martelo, Há tempo, não bateu ainda. há Dá tempo, tempo de conscientizar. E eu estava ouvindo uma explicação que eu achei interessante, foi até do meu mano, Carlos Campetti, né? Eu não tinha parado para pensar nesse aspecto. Porque, geralmente, quando há uma decisão, você tem um aspecto de responsabilidade coletiva. Sobretudo quando é no âmbito, né, da aplicação no Brasil. Então, no âmbito nacional. Mas ele falou, olha, a responsabilidade nesse caso, porque é extrema, né, acaba sendo de cada um. Cada um que está votando assume a sua responsabilidade. A gente sabe disso. Mas ele disse, não é propriamente uma responsabilidade do Brasil coletivamente. Mas é a responsabilidade de cada juiz, de cada ministro que ali está colocando seu voto. Então, a decisão dele tem um peso, mas tem um peso aqui e um peso aqui. Vai pesar também intimamente. Por isso que a gente ora muito pela ministra também, ninguém tem, né, uma condenação assim, mas nós, não é por isso que nós vamos ser condescendentes com algo com o qual a gente não concorda. Na minha igreja, lá na minha igreja ontem, o padre, na homilia dele, ele colocou, assim, as claras na homilia. Né? Ele falou, quem é favorável está cometendo assassinato e está sujando a sua mão de sangue. Uhum. Ponto. É favorável? Saiba que você está mantendo a sua mão suja de sangue. Uhum. Não queira depois, na frente de Jesus, de Deus, esconder suas mãos. Você sabe que uma das participações que a gente teve
E a pessoa colocava a questão, né, da vida e tudo, e mostrava realmente as mãos, numa ocorrência de um aborto, a mão manchada de sangue. Né? Quando a gente vê aquela outra expressão de um médico que foi abortista durante décadas, e depois ele se tornou um dos maiores defensores da vida, porque, vocês se lembram, o dedo dele, né, sendo segurado pela mãozinha daquele... Essa imagem é muito forte. Nossa, aquilo assim, e aquilo transformou, aquilo percorreu o mundo. Quer dizer, a gente precisa ver mais isso, não é? Assim, se sensibilizar, se tocar, porque ele tem uma vida. Quem é que de nós tem direito a tirar uma vida quando nós não somos os seus geradores? Esse direito de tirar a vida só cabe a Deus. E nem Deus o faz. Às vezes é a questão da existência, porque a vida é imortal. Além dele nos ter criado, ele nos deu, legou, né? Nos transferiu esse legado da imortalidade. Então, essa ideia, essa crença, essa filosofia da imortalidade faz toda a diferença. Porque eu não vou agir meramente para o presente, para o agora, para o imediato. A minha vida não vai ser hedonista pelo prazer exclusivo de viver, como é o caso dos materialistas. Ou do materialismo. O maior oponente do espiritismo é o materialismo, não é, Nelson? Sim. É o maior inimigo. É por isso que tem que se trabalhar. Porque no materialismo você tem uma visão restritiva, uma visão que, olha, para agora, o meu melhor é isso daqui, meu amigo, vamos fazer assim. Momentânea. Né? Momentâneo, transitório, não está se ocupando com o outro ou com o depois. Não é que a gente tem que ficar sofrendo para esperar uma recompensa depois, não. Mas é viver da melhor forma possível, mas projetando o futuro. A visão prospectiva faz toda a diferença. Por quê? Porque eu sei que aqui é uma transição, é passageiro, mas é uma transição, uma passagem que merece muito ser vivida com responsabilidade. Porque isso afeta a minha própria vida, que vai seguir, porque é imortal. Mas esse momento é crucial porque vai impactar. Por isso, viver bem, procurar agir com dignidade, cumprindo o dever. A gente só é efetivamente feliz quando nós cumprimos retamente com os nossos deveres. Assim nos fala André Luiz. Né? E qual que seria a condição para a felicidade? Olha que coisa interessante. Está na questão aqui 922 do Livro dos Espíritos. Porque Kardec pergunta na genialidade, né, de educador e exímio codificador que foi da doutrina. Não foi fundador, foi aquele que organizou, codificou. Aí ele diz assim, a felicidade às vezes para um pode ser até infelicidade para outro. Aí ele pergunta, há um ponto comum de felicidade para todo mundo? Cara, eu gostaria de ter feito essa pergunta, né? Mas olha a genialidade, há um ponto comum de felicidade para todo mundo? Aí o Espírito da Verdade, que é o autor, que é o próprio Jesus ali se manifestando, vai dizer dois aspectos. No aspecto material, ser feliz é ter o necessário. Ponto. No aspecto material, ter o necessário. Olha que resposta inteligente. A sociedade consumista, hedonista, materialista, que é a sociedade líquida, transitória, impermanente, ela trabalha o ter, não o ser. O acumular, não o compartilhar. Como é que a gente pode ser feliz? Quem é feliz comendo sozinho? Não sei se a experiência da alimentação ela é coletiva. Sim. A pessoa pode comer sozinha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daí a pouco ela está numa... já não tem mais nem vontade de comer. Quer ir até para uma praça de alimentação de shopping para ter o contato, é verdade. Boa. A gente sente que nós somos seres gregários, sociais, né? Estamos vivendo, já desde o sociólogo aí canadense, né? McLuhan, exatamente da aldeia global, né? Não há mais distâncias e fronteiras, enfim. Bom, e aí é ter o necessário. Se a gente tem algo que sobra, a gente tem que compartilhar. Não é ser irresponsável, sair doando tudo, não. Mas é você empregar utilmente aquela riqueza, aquele recurso valioso, em benefício social de outros também. E no aspecto moral, olha o complemento da resposta, é ter a consciência tranquila e fé no futuro. A resposta é genial, tal qual a pergunta, né? Então, no aspecto moral, eu preciso, para ser feliz, ter a consciência tranquila. Como é que eu tenho a consciência tranquila? Cumprindo retamente com o meu dever. O dever é o quê? O que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer hoje não deixar para amanhã. O que é importante na minha vida. O dever é o que dá a razão de eu existir. A minha própria rotina, que às vezes eu reclamo tanto, é o prazer de eu fazer e fazer gostando do que eu faço. Né? Nem sempre eu vou fazer o que gosto, mas eu preciso gostar do que eu faço. E isso faz toda a diferença. No Espiritismo a gente trabalha as duas coisas, né? A gente gosta do que faz e faz o que gosta. Exato. É uma benção. E a fé no futuro.
Porque essa fé no futuro projeta para essa imortalidade. Eu não estou vendo apenas hedonisticamente aqui o prazer de viver pelo mero prazer. Até me lembro rapidamente de um indivíduo que estava procurando um guru, né, no Cairo, né, na capital do Egito. Ficou sabendo que ele morava lá e tudo, e ele queria saber, né, desse iluminado ser, como é que era isso e tudo. Aí ele chega na capital e tudo, o indivíduo morava bem na capital, foi se distanciando, chega num lugar bem pobre, assim, bem lúgubre, né? De repente uma casinha ali, só tinha uma estante, uma mesinha, e aí ele perguntou para o fulano de tal, falou, sou eu mesmo. Aí ele olhou assim, se admirou, mas onde é que estão os seus pertences, as suas coisas, né? As suas posses? Aí, imediatamente, o dito guru, olhou para ele e falou, e as suas? Onde é que estão? Aí o indivíduo falou, mas eu sou um turista, você não está vendo? Eu só estou aqui de passagem. Aí ele disse, eu também só estou aqui de passagem. Então veja a visão profunda, né, que a nossa existência é uma passagem, mas que merece ser vivida com responsabilidade. Então a vida ela é digna de ser mantida em todos os seus aspectos, como a gente já falou. E a gente vai repetir isso quantas vezes for necessário, porque não é só questão de religião, é religiosidade. Não é questão só do espiritismo, é da espiritualidade. Engraçado que nós somos o reflexo do meio em que nós vivemos. E quanto mais eu me coloco na vivência do espiritismo e com pessoas que comungam da doutrina espírita, eu acho que mais feliz eu me torno, porque ouvir você falar, ouvir outras pessoas falarem, Divaldo falando, faz com que a gente se torne melhor. Não sei se você passou por esse processo na sua vida, quando você, não sei se, né, a sua história no espiritismo, eu ainda vou ter oportunidade de estudar sobre isso, mas a cada dia eu consigo compreender que quanto mais próximo do espiritismo eu estou, mais eu me torno uma pessoa melhor. Não que eu tenha sido sempre uma pessoa muito boa, mas é aquela história da evolução. Você vai se tornando ao longo do tempo uma pessoa melhor, se você se permite ser uma pessoa melhor. Exato. E estar em contato com a doutrina espírita, eu acho que faz as pessoas se tornarem melhores. Eu não estou dizendo aqui que a doutrina espírita é a melhor, né? Que todas as pessoas que comungam, que acreditam em Deus, que acreditam no Cristo, eu acho que, independente da religião, a gente está no caminho certo. Mas é porque eu estou na doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela me conforta muito, ela me faz me sentir energizado, como eu estou me sentindo aqui agora, ouvindo você falar. E eu só posso te agradecer. Que bênção. Eu fico obrigado. Feliz com isso. E também muito feliz, né, de ouvir o Dionísio nas experiências dele, quando falou, né, do padre, não foi? É tão bonito ali, colocando na homilia. E você vê, né, o Kardec, com sabedoria e bom senso, né, que é o bom senso encarnado, segundo Camille Flammarion, é o cognando assim, já no velório de Kardec, hein? Aqui nós temos um homem que foi o bom senso encarnado. Eu penso até que esse bom senso de Kardec precisa reencarnar na atualidade, né? Inclusive entre os espíritas. Falta muita lucidez ainda, infelizmente. Mas veja que interessante, o Espiritismo nos traz essa luz, que se o Evangelho de Jesus é o roteiro de nossas vidas, o Espiritismo é a luz que nos permite seguir com segurança esse roteiro. O roteiro de nossas vidas, para a nossa plenitude e felicidade. Agora, é tão interessante que Kardec, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é outro livro, né, que Kardec também organizou, vai falar quando sede perfeitos, né, capítulo 17. Primeiro ele coloca o homem de bem, lá no item 3, e diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade em toda a sua plenitude. Quando você lê aquilo ali, Dionísio, a gente vai ficando bem em depressão, né? Meu Deus do céu, como é que pode ser homem de bem? Eu estou muito longe. Aí Kardec elenca 19 características, meu Deus, 19 características, e ao final diz, ainda não estão todas as características aqui elencadas. Aí você já está deprimido do jeito. Mas ele é tão sensato que no próximo item, que é o 4, ele coloca os bons espíritas, e vai dizer num conceito que está em itálico destacado: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Aí a gente se sente mais em casa, porque de má inclinação eu entendo, porque eu estou cheio dela, né? Mas veja, reconhece-se, o verdadeiro espírito é reconhecido, ele não sai por isso apresentado, eu sou espírita, eu sou homem de bem. Não, ele é reconhecido por quê? Pelo exemplo, pelo testemunho, pelas ações, principalmente, não é só pelo que fala, pelo que faz. Então, pela transformação moral. Transformação é um processo de mutação, de alquimia, de metanoia,
né? Tem um livro do padre escrevendo sobre metanoia, que é uma alquimia, transformação íntima, a renovação moral que o Espiritismo fala, a reforma íntima. E é exatamente o objetivo da doutrina espírita, é nos melhorar. E a boa nova, que é o Evangelho de Jesus, nos inova, porque nos renova, porque nos melhora, porque nos transforma, nos faz homens e mulheres de bem. Essa é a proposta. A revolucionária de Jesus, que nos toca na nossa sensibilidade, sempre descobrindo em nós o que a gente tem de melhor. Porque a nossa natureza, ao contrário de ser má e até mesmo de ser neutra, ela é boa, porque nós somos filhos de Deus. E Deus só cria originais. Como falou Emmanuel, não cria em regime de duplicatas. E outra, hoje nós estamos na melhor versão de nós mesmos. Eu acho que quando a pessoa ela está próxima de algo superior, e aí eu vou colocar algo superior até para a gente poder ampliar um pouco Perfeito. mais, ela tende a caminhar de uma forma mais coesa. Né? Quando você se afasta, você pode ver que as coisas... Eu já tive situações assim. Perfeito. Eu já dei aula de catequese, né? Depois me afastei da igreja, né? E eu falo que a época que eu me afastei da igreja foi a época que tudo na minha vida deu errado. A turbulência. Tudo. Foi inacreditável. Foi assim, parecia uma maré de azar uma atrás da outra. Falei, bicho, não tem cabimento. É. E aí um dia eu voltei, fui numa missa. E, Capete, eu saí dessa missa quase que desidratado, porque eu chorei até dizer chega. Geralmente eu sento no fundo. É a sua metanoia. Eu gosto de sentar no fundo. Eu não sou aquele que vai, senta lá na frente. Não, me deixa lá quieto, lá no meu fundo lá, que... Eu acho que eu sempre fui do fundão, né? Na faculdade. Estudamos juntos, na faculdade, gente. Sempre fui do fundão. Então, eu sento lá no fundo, porque lá no fundo eu consigo prestar atenção na homilia, consigo me concentrar ali e tal. Se sente bem. E eu até falei isso aqui pro pastor Anderson Silva, que esteve aqui com a gente. E eu falei assim, eu pelo menos, eu sou um cara que quando eu vou, né, que eu tô na missa toda semana, eu nunca saí bem. Nunca. Sempre saiu mexido. Não, eu sempre saio mal. Não tem essa. Sabe, quando começa Que ali... incomoda. Exatamente. Quando começa ali a primeira leitura, Isso. aí vem o salmo, aí vem a segunda leitura. Mas sai da aí zona de vem conforto. vai o Isso é evangelho ótimo. e vem a Isso é homilia. Eu falo assim, putz, eu tô muito ruim. Eu tô, sabe? Então, assim, eu tenho que melhorar muito. Sabe? Então, eu saio dali com aquela busca de tipo assim, cara, eu tenho que... Esse é o propósito. Eu tenho que melhorar um pouquinho mais. Eu tenho que... Né? Eu falei pra ele aqui, falei, cara, eu nunca saio de uma homilia falando assim, nossa, que homilia maravilhosa, que homilia... Não, eu saio tipo assim, caraca, eu tô muito perdido. Pelo menos já sai com a perspectiva da busca. Já sabe que Mas algo... é isso, o meu papaizinho sempre dizia assim, que religião não salva ninguém, mas aponta caminho. Aponta isso. o caminho da salvação. Porque Muito sábio ele. Na experiência, né, você vê o dito popular. E no espiritismo, aí complementando, porque tudo é complementar, não é algo absoluto que vai dizer, é exclusivo, não, tudo soma. Você vê como é bonito. Vai dizer que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do bem não há felicidade. Porque a prática do bem, a caridade, todos nós, independentemente de credo, de condição social, de inteligência, não é isso? Todos nós podemos praticar. Não é? E a gente transformando assim essa realidade, a alquimia íntima, dessa metanoia, que é um processo de transformação, mas buscando o outro também para auxiliá-lo, para ajudá-lo. E aí entra a vida no seu valor essencial, de imortalidade, de doação, de dedicação, de devotamento, de amor, de alteridade, de assertividade. Veja que interessante. Essa questão do aborto, a questão do suicídio, a questão de pena de morte, tudo que infringe a vida, a gente precisa ter uma visão mais abrangente. A alteridade é considerar o outro existe. Jesus sempre fez isso, ele sempre olhou para o outro, e vendo a multidão, subiu a um monte, e aproximando-se dele, os discípulos assentaram-se ao seu redor, e ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vendo a multidão, para depois ele dizer lá, anotado por até o evangelista que não estava, ele estava junto de Pedro, né, que foi Marcos, no chamado sermão profético, no seu capítulo de número 13, item 33, versículo 33, ele diz: olhai, olhai.
vigiai e orai, porque não sabeis quando virá o tempo, quando será o tempo. Olhai. Então, esse olhar é importante. Fazer uma panorâmica na sociedade, na comunidade. Então, considere o outro existe. Alteridade. Assertividade. O outro existe, ele tem direito. E os direitos do outro merecem ser respeitados, assim como eu quero que os meus sejam. Veja a questão da justiça aqui no Livro dos Espíritos. No que consiste a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. Não é ter seu direito respeitado em primeira monta, é respeitar o direito do outro. Isso é alteridade, veja o outro primeiro. E assertividade, o outro tem direito, respeite os direitos do outro. Aí vem a tal da empatia. Vai falando aí, irmã Dulce, né? Perguntar para a irmã Dulce, como é que a senhora entra nesses santos aí, essas sujeira danada, tudo. Nossa, mas irmã, que coisa. Como é que a senhora faz um negócio desse? Ah, meu filho, é porque as minhas mãos são as mãos do Senhor. Os meus pés são os pés do Senhor. E o Senhor nunca escolheu onde ia pisar e a quem iria estender as suas mãos. Ele só não compactuou com a maldade, com a hipocrisia dos fariseus, dos escribas, mas estavam junto deles os necessitados, os estropiados, os coxos, aqueles párias, os doentes da alma e do corpo, os leprosos, as chamadas prostitutas, porque ele sempre via o melhor em cada um de nós. Isso é empatia, estar junto, não é estar no lugar do outro, porque o outro já tem o seu lugar, seja emocional, psíquica, física e espiritualmente, mas estar junto, próximo, como companheiro, para poder sentir, pulsar. Eu fiz uma experiência recente lá na Semana Espírita de Vitória da Conquista, um momento com jovens. Aí eu sentei bem ao lado de uma jovem, enquanto o pessoal ia apresentando e tal, e aí depois nós fomos falar. Quando nós fomos falar, e eu falei apontando para aquela jovem, você sentiu que em dado momento as nossas respirações estavam conjugadas? Ela falou, não é que é mesmo? Isso é empatia. A empatia, você se aproxima do outro, você sente como o outro sente, você percebe como o outro percebe. Sabe qual é a grande vantagem disso? É que você nunca vai julgar e muito menos condenar, porque você vai ver o outro como ele é. Então o outro merece viver sempre, porque viver vale a pena, vida sim, aborto não. Campete, você falou aqui na nossa conversa, aqui, pegando um trecho que você falou, que você mencionou que nós estamos melhorando. Estamos. Né? E eu já vi relatos de outros representantes religiosos dizendo que nós estamos chegando ao fim, justamente por situações como essa que está permeando, que está acontecendo, né? Isso. De liberação disso, liberação daquilo, ou seja, tudo que degrada está vindo de uma forma a ser liberal, né? A ser... Então, para esses representantes, isso é a demonstração de que é o fim, de que a gente não está indo muito para uma melhoria, está indo para um declive e daqui a pouco vem um arrebento, né? E após o arrebento? O que é o fim? O fim da história? O fim é o início do que nós esperamos? Isso, o fim é de uma etapa, não é isso? Na transição você tem um fim para um novo começo, você está ali em trânsito, você está num processo de mudança. Então, até um livro chamado O Fim da História, que vai contar que, na verdade, nós passamos por várias etapas. Sempre os impérios caíram. E vão cair os que estão aí hoje. Sempre. Aqueles que permanecerão serão os que têm a base na justiça, no amor. Aí sim, na dignidade. A gente vai construir isso ainda. O reino de Deus dentro de nós, para um mundo de regeneração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, diz Jesus no Sermão do Monte. Começando com as chamadas, quão alegres serão, são as bem-aventuranças, não é? Os mansos não são os violentos, não são os brutos, são os mansos, os pacíficos. Os pacíficos, eles serão chamados filhos de Deus. Os que têm puro coração verão a Deus. Não são os maculados, mas nós todos somos filhos de Deus. Todo dia, em algum dia, nós veremos a Deus. Nesse sentido da percepção da integração com Deus, nosso Pai. Então,
A crise, ela estertora porque chacoalha, e precisa chacoalhar, mas ela traz o benefício, que é a oportunidade da melhoria. A guerra poderia ser absolutamente dispensável, desnecessária. Ela se torna necessária porque nós criamos essa necessidade, e da guerra surge a oportunidade do progresso. Quantas coisas não advieram das guerras? Descobertas, desenvolvimentos, progressos. Não só materiais, como também no tratamento humano, essas coisas todas. Parece que nós, assim, vivemos num círculo vicioso, quando deveríamos estar num circuito virtuoso. Mas o próprio André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele disse que o mal é um circuito que gira em torno de si mesmo. E do próprio mal, Deus, na sua bondade infinita, retira a possibilidade de um indivíduo colher, passar por experiências de aprendizado em que ele vai tirar daquele mal o bem. Porque o mal, na essência, não existe, é só a ausência do bem, assim como a luz. Ela surge, a sombra vai embora, porque a sombra, ela só é temporária. Surgiu a luz, não há sombra. Surgiu o bem, não há mal. O mal só existe enquanto alimentado. Por isso, a crise, o fim. Aí vem, se você perguntasse a esses religiosos, a passagem evangélica, há necessidade do escândalo. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. O que é o escândalo? Mais do que um ato em si, é a repercussão. Por que nós estamos vivendo cheio de repercussões, fake news, essas confusões todas, não é isso? Essas ilusões, esses engodos, essas fantasias, tudo isso. O próprio Cristo já combatia, você vai levar isso para a igreja, que é muito bonito, quando ele dizia assim, combatia fake news, em verdade vos digo. O Cristo falava da verdade. Emmanuel, no Consolador, vai dizer a verdade é a essência da vida imortal. Isso é a verdade, porque a verdade é atemporal. A verdade é absoluta porque vem de Deus. O que é, assim, transitória, ou até, digamos assim, de uma perspectiva relativa, é a nossa capacidade de compreender a verdade. Quando Pilatos pergunta para Jesus o que é verdade, Jesus se cala. Pilatos não tinha a mínima condição moral, ética, de entender o que era verdade. Era um devasso. Lá no Há 2000 anos está lá, quando Lívia, esposa do senador Publio, vai conversar com ele, a surdina, porque tinha que ser assim, ele junto com o outro lá faz todo um engodo e tenta enganá-la, e o próprio senador acaba afastando, né? Foi o maior erro que ele cometeu, afastando a filha Flávia da mãe Lívia. Só depois que ele vai tentar resgatar, ela já estava morta. Veja que interessante. Aí tem que ler o romance, né? Há 2000 anos, que é lindo, lindo, lindo. Mas aí a verdade, ela é absoluta porque vem de Deus. A nossa capacidade de entender a verdade é relativa, porque ainda somos limitados. E pela misericórdia divina, a revelação da verdade se dá gradativamente, aos poucos. Verdade absoluta, capacidade de compreensão relativa, então revelação da verdade gradativa, porque Deus é nosso Pai. E a gente está melhorando. Então o fim é apenas o fim de uma etapa, para que uma nova comece. Nós estamos estertorando, aqui diria já, o ocaso, que é o vespertino, é o dar um tchau para o mundo de expiação e provas, onde há o império do mal. E já estamos fazendo essa travessia, vendo os primeiros raios, né? No primeiro segundo, do primeiro minuto da madrugada, que vai raiar o mundo de regeneração. Então a gente vive esse momento único, especialíssimo, de podermos ser, segundo o Evangelho nos aponta, os trabalhadores da última hora, de um mundo de expiação e provas, e simultaneamente os trabalhadores da primeira hora de um mundo de regeneração. Quer melhor oportunidade do que essa que estamos vivendo? Então a vida merece ser vivida, preservada, conservada nos seus valores mais dignos. Por isso que a vida, que é valor, que é imortalidade, que é doação, que é amor, precisa ser trabalhada, precisa ser defendida, precisa ser amada. A partir daí, meus amigos queridos, é só consequência. Nós só vamos colher o fruto do que nós estivemos plantando. Que a gente possa plantar o melhor para seguir o melhor caminho. Por ora, ainda estamos enfrentando o campo de batalha. Por isso precisamos nos revestir do capacete de esperança que fala Emmanuel, do escudo da oração, para fazer essa travessia com dignidade. Não só na nossa evolução, mas também ajudando aqueles que conosco caminham. Tudo vai dar certo.
amanhã será outro dia. E como diria a mãezinha, Maria, mãe de Jesus e de toda a humanidade, na casa de Éfeso, quando os transeuntes necessitados passavam, ela recebia um a um, colocava no seu regaço materno e dizia, após ouvir o sofrimento, a lamúria, isso, meu filho, também vai passar. E ela olhando já no momento em que estava se desprendendo do corpo, no processo da desencarnação, sendo recebida diretamente pelo seu próprio filho Jesus, ela ainda quis sobrevoar a região quando aquelas almas ali encarnadas, jovens, muitos estavam no testemunho de entregar a sua própria vida naquela matança indiscriminada, da perseguição dos primeiros cristãos nos circos romanos, nos espetáculos dantescos. E ela via uma criança, uma jovem, muito sofrida, e ela passava assim, como se sobrevoando, em contato com aquela jovem, dizia, cante, minha filha, cante, porque isso também vai passar. Então, a esperança. Diz o ditado popular que é a última que morre. Poucos de nós nos lembramos que a esperança também é sempre a primeira que renasce. Na verdade, imortal, absoluta, a esperança nunca morre. Por isso que nós estamos aqui vivos e continuaremos para sempre vivos. E devemos, por respeito, por consideração, por valorização e dignificação dessa vida, dar a oportunidade a todos para que igualmente possam viver. Obrigado, queridos. Rapaz, que Tô aula. sem viu? fôlego aqui. Que aula. Você queria que eu trouxesse alguém, Ah, né, espírita, da Federação Espírita Brasileira aqui. Eu acho que nós trouxemos, não podia ter sido outra pessoa. Né? Olha, muito obrigado, Campete. Que livro para você, Perdão e Vida, de Chico Xavier. Francisco. Esse aqui, Senda para Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Mas antes da gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta. Agradecer, muito obrigado pelo livro. Vou começar a lê-lo hoje. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Lá em casa nós começamos a assistir o documentário de Chico. Ah, sim. Sim. E eu queria te fazer uma pergunta. Sem spoiler, mas, enfim. Não sei se vai ser um spoiler, porque nós temos defensores de uma linha, defensores de outra no próprio documentário. Chico foi Kardec? Olha, é uma questão interessante. Alguns, né, acreditam que sim. No documentário você vê que há opiniões que colocam sim. Nós, da Federação Espírita Brasileira, não colocamos essa versão. Não acreditamos que assim o seja. Pode ser que até individualmente alguém acredite, mas institucionalmente não colocamos dessa maneira e pessoalmente eu não acredito que tenha sido, porque são espíritos muito distintos. Chico era de uma sensibilidade impressionante, não que Kardec não fosse sensível, também Kardec o era, mas a gente vê uma personalidade eminentemente masculina em Kardec. Chico Xavier, pelas experiências, pelas pesquisas, praticamente as encarnações foram todas em personalidade feminina, desde inclusive a filha, né, de Lívia e de Públio Lentulus, o senador lá no 2000 anos, a Flávia, que inclusive ficou acometida da hanseníase, né, da lepra, e foi curada por Jesus. Ali alguns entendem que já era o próprio Chico Xavier, naquela encarnação. Então, assim, para responder claramente e politicamente correto, digamos, isso não é o mais importante. O importante é que Kardec cumpriu a sua missão e continua fazendo um trabalho maravilhoso, certamente. Chico Xavier cumpriu a sua missão, foi recebido diretamente por Jesus, como nos mostrou Joana de Ângeles, né, na psicografia de Divaldo Franco, uma coisa maravilhosa, pelo mérito, o homem chamado amor, não é? E foi o maior continuador da obra de Kardec, não tenhamos dúvida alguma. Essa questão suscitou-se por causa dos registros em obras póstumas, né, que ele disse que voltaria e tudo mais, e aí suscitou-se esses questionamentos. Mas isso é polêmica que não leva a um resultado efetivo. O mais importante é o trabalho de um e de outro, o trabalho de missionários, que a gente tem que agradecer e tomar como exemplo. E de nossa parte, na minha especialmente, como espírito bem inferior ainda, aprender com um com o outro, e principalmente com Jesus, e seguimos em frente.
Então, se Chico foi ou não Kardec, diria assim, poderia ser a satisfação de uma mera curiosidade que, por hora, continuará sendo alimentada, porque a resposta a gente não vai ter. Perfeito. Campete, muito obrigado. Sem palavras. A gente sabe que ele tem outro compromisso agora. A gente sabe que você tem um compromisso, está apertado. Sem palavras para expressar a nossa gratidão por você ter vindo aqui. Nós esperamos que esse programa alcance muitas pessoas. Que você que está nos assistindo, chegou até o final aqui com a gente, tenha tido o entendimento do que nós cristãos, principalmente espíritas, nós entendemos sobre a vida. E que essa votação lá no STF, que a gente consiga uma vitória e que não seja aprovada essa descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Né? E você colocou bem, 12ª semana de gestação, porque as pessoas têm colocado dessa forma, eu acho que é para esconder justamente o que você falou, 3 meses. Já são 3 meses, amigo, que está ali crescendo, células, né? Desenvolvendo toda a parte corporal do que vem a ser um ser humano. Então, assim, para de querer minimizar para 12 semanas. Fala a verdade, que são 3 meses. Né? Nós acreditamos Mostra na isso. vida, né, Didi? É bem isso, cara. Desde a sua concepção. É verdade. Olha, eu falo aqui, eu tive 2 experiências com os meus 2 filhos. Eu não queria ser pai nenhuma das 2 vezes. Nenhuma das 2 vezes. No primeiro, eu não queria ser pai. E no segundo também, eu não queria. Eu não achava a hora. Não é que eu não queria, eu não achava que eu estava na hora, que eu estava preparado para aquilo. Deus achou a hora para você. Entendeu? Quando veio a notícia do meu primeiro, que a mãe dele veio e falou assim, tô grávida. E agora? Eu falei, ótimo. Vamos recebê-lo. Isso. Ponto. E quando veio o segundo, que foi uma outra surpresa que eu não estava esperando, né? A minha esposa até, ela me presenteou, né? No aniversário. Dando a notícia? Dando a notícia. E eu olhei para ela e falei, você está brincando? Aí ela, não. A minha primeira reação foi colocar a mão na barriga dela. Que lindo. Então, assim, eu não estava preparado, mas naquele momento que eu recebi a notícia, eu fui iluminado, posso dizer assim, a receber aquela criança com toda a atenção, carinho que eu podia dar. Né? E são as 2 coisas que eu tenho de mais precioso na minha vida. Né? Verdade. 2 seres. Essa tatuagem aqui mesmo, né, é meu filho, minha vida. Né? Então, assim, porque para mim, sem eles eu não tenho mais vida. Né? Sem eles e sem a minha esposa, né, que está ali sempre ancorando a gente, né, não faz mais sentido para mim. Né? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar de outra forma. Né? E não só na balada. Porque muito para mim, eu posso estar errado, e ainda quero aprofundar nesse assunto, ainda vou aprofundar com outras pessoas, mas para mim tudo isso aí só tem uma coisa, orgia, balada. Eu quero estar na noitada, quero fazer o que eu quiser, e se der errado, depois eu quero ter o direito de me desfazer da noitada que eu me arrependi. É a única coisa que eu consigo ver. Eu não consigo ver de outra forma. É respeitar, né, o outro, quando você considera o outro que não é um objeto. Porque se é um objeto, às vezes você usa e descarta. Né? Então, você tem que ter o respeito, a consideração, é a alteridade, a assertividade, a empatia. Aí a gente vai aprender a amar verdadeiramente. Né? E respeitar a vida, todos os seus aspectos, inclusive ampliando para essa consideração espiritual. Isso é fundamental. Por isso que, por mais que não envolva religião, né, que a gente queira dizer, mas que os ministros sejam tocados nessa sensibilidade para algo além da matéria, porque aí realmente vai se ver a vida numa dimensão muito mais aprofundada e temos esperança, né, de que seja visto dessa forma e se opte pela vida, porque de fato a maior parte dos brasileiros, como a pesquisa apontou, e no caso feminino até,
né, é favorável à vida, não é favorável ao aborto, e nesse caso a descriminalização do aborto na 12ª semana, no 3º mês, no caso, que ali já tem, o ser já está formado na sua essência. É uma coisa impressionante, né? Se a gente for ver assim, um especialista, um médico trazendo para nós, né, a gente ouve o coraçãozinho batendo, pulsar, é uma coisa assim né, que dá aquela emoção. Então a gente precisa preservar a vida. Vamos preservar a vida. Vamos trabalhar em prol disso. Né? Capete, obrigado. Né? Eu agradeço. Queria até propor para vocês. A gente começou com uma prece, poderíamos encerrar com uma prece também. Vai ser um grande prazer. Sim. Então vamos nos sentindo conectados à espiritualidade amiga, à gratidão a esses dois queridos comunicadores, levando a mensagem para o diálogo, com transparência, com honestidade, levando luzes para que os melhores encaminhamentos com bom senso e lógica, também com humanismo, possa ser decidido nos instantes mais desafiadores, porque atravessamos neste momento. E queremos, Senhor, sentindo a vossa presença no fundo do nosso coração, nas fibras mais íntimas de nossa alma, dizer: encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Me chamaste amigo e a voz da tua melodia deu melodia à minha voz para que eu te chamasse irmão. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão. Graças a Deus. E assim seja. Assim seja. Maravilhoso. O ambiente Campete, muda, né? A prece Muda. Muito obrigado. Muda completamente. Muda. Completamente. Gente, ó, lembrando aí, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe aí sua pergunta, né, a sua opinião sobre esse assunto que nós abordamos aqui, se você é favorável, se você não é favorável, tá? A gente realmente quer saber a sua opinião. É um tema delicado, é um tema difícil para muitos, né? Mas a gente precisa ser abordado, precisa ser debatido sobre esse assunto. Não dá para as coisas serem feitas do jeito que está sendo feito, nas pressas e nas coxas, tá? Tem um QR Code aí no canto, tá? Esse QR Code é para que você possa participar do nosso grupo de WhatsApp, tá? Lá você vai estar sempre recebendo o comunicado de quando a gente estiver com um episódio novo, tá? É basicamente para isso, não vai ter ninguém te mandando coisa ali e você também não consegue ver quem são as outras pessoas pertencentes ao grupo, tá? Então, é apenas os administradores, que aí no caso eu e o Ari, que consegue ver todo mundo que está no grupo, beleza? Então, o seu contato vai ser preservado aí, beleza? Mas é uma forma de você estar sempre recebendo ali os nossos conteúdos, né, novos aqui quando tiver episódio novo. Então, acessa aí o QR Code ou o link que a gente vai deixar na descrição, que aí você já vai direto para o nosso grupo do WhatsApp, beleza? Obrigado. Obrigado, gente. Né? E a gente se vê aí na próxima. Até Tchau, a próxima. Tchau. Estúdios All Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer nosso espaço sem compromisso.